Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo número 18. Estamos a lembrar quando Elias desafiou os falsos profetas de Baal e vimos que ele preparou um altar. E agora vamos continuar a ler no versículo número 32. E com aquelas pedras, Elias edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramei-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme à tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amém. Meus irmãos, durante 3 anos e meio houve uma grande seca em Israel. E nós já vimos o porquê. O Senhor cansou-se de ver o seu povo dar adoração àqueles ídolos que tinham sido importados da Fenícia, de Sidom, a terra de Jezabel, e o Senhor fechou as torneiras do céu, não permitindo que houvesse chuva. Não havendo chuva, não havia colheitas, não havia trigo, não havia alimento. E começou a haver uma grande miséria, uma grande dificuldade em Israel. Mas passados estes 3 anos e meio, o Senhor disse a Elias que deveria apresentar-se perante Acabe e fazer um desafio. Reunir todos os falsos profetas daqueles deuses e propor-lhes que fossem preparados 2 altares. Um altar de Baal e o outro altar ao Deus de Israel. E cada um deveria clamar ao seu Deus. E o teste era o seguinte: o Deus que respondesse por fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E nós vimos que os profetas de Baal estiveram desde manhã, muito cedo, até à volta das 3 da tarde, a orar ao seu Deus, aos seus deuses. E nada aconteceu. Porque, de facto, os ídolos das nações, como diz a Bíblia, são vãos, quer dizer, são inúteis. As pessoas que os buscam estão enganadas, porque aqueles deuses nada podem fazer, porque não ouvem, não veem, não falam, não operam. E então Elias deixou que chegasse a hora, uma hora que era uma hora muito especial para um judeu, para um israelita. Era a hora do sacrifício da tarde. Lembremos que foi a esta hora que Jesus morreu na cruz. Uma hora muito especial. E quando chegou esta hora, Elias começou a preparar o seu altar. E a primeira coisa que fez, conforme nós vimos da última vez, foi restaurar o altar que estava quebrado. Falando isto, irmãos, da necessidade que havia em Israel de que o povo voltasse a ter um coração inteiro diante do Senhor.
E agora ele vai continuar fazendo o seguinte: nós lemos que ele vai fazer um rego em volta do altar. E a nossa preocupação não é estar a contar uma história do passado, mas é aplicar às nossas vidas. Então, o altar, nós vimos que nos fala do seguinte: fala-nos da nossa entrega, da nossa confiança e da nossa consagração ao Senhor. Porque a fé verdadeira, ela traduz-se em atos. Eu não posso dizer que eu creio no Senhor e estou completamente fora da sua presença. Então, esse altar já foi preparado. Agora, era preciso fazer uma separação. Este rego era cavado e era uma separação. E é interessante porque um rego é diferente de um muro. Um muro faz uma separação. Mas se os irmãos virem nos campos, muitas vezes aquilo que faz separação é um pequeno pedaço de terra que está cavado. E geralmente tem, por exemplo, vamos imaginar um vinhedo e depois um olival. Um vinhedo, etc. E há uma separação. A separação não é um muro, mas é um rego. Parecem seguidos, quem olha assim ao longe parece seguido, mas não, há uma separação. Porque por ali corre água para regar a terra, mas também ali morrem animais e parasitas, então é uma medida muito útil esta de fazer esta separação. Meus irmãos, e nós também temos uma separação, não é verdade? Nós também, a nossa vida, nós também vivemos, a Igreja de Jesus, ela tem uma separação. Uma separação de quê? Nós estamos zangados com alguém? Não. Nós deixamos a nossa vida normal? Não. Abandonamos a família? Não. Então, qual é a separação? A separação é no nosso interior, é no nosso íntimo. Há coisas que nós não vamos ser iguais, há uma diferença na nossa vida. Então, nós aprendemos a viver uma vida diferente, que a palavra do Senhor diz. A palavra para separação é santidade, santificação. As pessoas pensam que santidade é andar assim com as mãozinhas postas, a revirar os olhos e a falar baixinho. Não tem nada a ver com santidade. Às vezes tem a ver com hipocrisia, não tem a ver com santidade. Santidade é uma maneira saudável de nós vivermos de acordo com os valores que nós abraçamos, que são os valores da fé, da palavra de Deus, e que nos levam a ser diferentes. Às vezes, no meio dos nossos amigos, há coisas que nós respeitamos a maneira de viver das pessoas, etc., mas nós não fazemos isso. Temos uma separação. E as pessoas já sabem que nós somos diferentes e respeitam-nos, se nós tivermos essa separação. Se não houver separação, não há bênção do Senhor. Nós temos que entender isso. Nós temos, então, que ter esta decisão na nossa vida. Qual é a medida? É a medida da semente. 2 medidas de semente. É a medida da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, nós, para vivermos em santidade, nós não temos que fazer coisas absurdas. Há certas religiões que exigem coisas. Não comer carne de porco. Mas o que é que o porco tem a ver com santidade, não é? O que é que a comida tem a ver com santidade? Guardar o sábado. Há pessoas que acham que é guardar um dia da semana. Outros é guardar o domingo. Não é, em Colossenses nós lemos que não é por guardar dias especiais. Isso não é santidade. Santidade não é andar vestido de certa maneira. Então as senhoras com os cabelos compridos ou encaracolados e com uma coisa em cima, não, isso não tem nada a ver com santidade. Ou algumas igrejas fundamentalistas, as senhoras não se podem maquilhar. Isso é pena. Não é? Outros até coisas mais graves que eu não vou aqui dizer porque estamos no púlpito. Os homens têm que pentear o cabelo todo para trás, que é uma coisa que eu já faço há alguns anos. Irmãos, as pessoas de facto pensam que é o exterior, pensam que é a maneira de estar, de falar. Então vê um cidadão vestido assim de branco, ou de uma cor assim vistosa, tem um colarinho, e assim, cá está este homem, é um homem santo de Deus. E depois vem nos jornais pedofilia, não sei o quê, mas isso as pessoas esquecem. A separação está no nosso íntimo, é no nosso coração.
E não é quando nós estamos a ser vistos pelos outros, é porque nós sabemos que Deus nos vê e nós queremos agradar-lhe a Ele. Há uma separação no nosso coração. Nós evitamos certas coisas, fugimos de outras. Não é? Então a palavra do Senhor diz assim: venerado seja o leito do matrimónio sem mácula. Então, para nós, casamento é uma coisa muito importante. Muito importante. Alguns de nós já vieram do passado de situações difíceis. Mas agora, nós estamos a consertar a nossa vida. O passado já passou, o Senhor já perdoou, não importa qual foi o passado. Agora vamos viver uma vida diferente. No passado, nós tínhamos um hábito de mentir. Mentir a torto e direito. Eu conheço pessoas, eu nunca sei se o que me estão a contar é verdade ou não. Estou-me a lembrar de uma pessoa que é mentirosa compulsiva, e sem necessidade. Mas os irmãos acham que isso é mal visto aí, só se a pessoa for apanhada, aí é um bocado desagradável. Então, meus irmãos, esta separação é no nosso coração. São coisas que nós não fazemos, não vivemos, por decisão nossa, do nosso íntimo, por obediência à semente da palavra. A palavra é que nos leva a viver assim. A outra coisa, irmãos, que Elias fez foi que ele, sobre aquele altar, já com aquela separação, ele colocou a lenha e a vítima. A lenha, nós sabemos que Jesus morreu sobre o lenho, sobre a lenha, sobre a madeira. Muito interessante que Jesus era carpinteiro. Ele conhecia muito bem as madeiras. Provavelmente, quando ele foi crucificado, ele podia dizer claramente que tipo de madeira era aquela, ele sabia tudo. E podemos agora dizer mais uma coisa: e ele, como Deus, foi o Criador de todas as coisas. E foi ali na madeira, na cruz, que ele foi pendurado, que ele foi cravado pelos nossos pecados. Então a lenha fala da cruz e a vítima fala, obviamente, do Senhor Jesus. No altar de Baal, eles também tinham um bezerro, uma vítima, mas não tinham lenha. Não havia nenhuma referência à lenha. Porque a religião das pessoas, ela é boa enquanto não mexe com a vida das pessoas. É por isso que às vezes há amigos que nos visitam, que gostam de nós, mas depois começam a pensar: mas eu vou ter de mudar a minha vida em algumas coisas. Não é? Vou ter de começar a pôr a minha vida no altar. Isso é difícil. Não é difícil quando há uma decisão no nosso coração. Mas nós temos que ter a lenha, temos que ter também a nossa oferta diante do Senhor. A religião não. A religião não. As pessoas vão lá, não é? As religiões em geral vão lá e não é necessário, obrigatoriamente, a pessoa viver de uma maneira diferente, etc. Agora, irmãos, o que é muito mais interessante ainda é que Elias fez algo completamente inesperado. Depois de ter o rego, o altar, a lenha, a vítima, ele mandou derramar água sobre o altar. Os irmãos reparem que se ele tinha dito que o Deus que respondesse com fogo, água e fogo são incompatíveis. O fogo não arde com a água e a água apaga o fogo. E Elias, ele disse, estou a ler a partir do versículo 34, ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E deu uma ordem para que fosse feito isto 3 vezes. É claro que nós aqui encontramos alguns números que são muito significativos para nós. O 4 é o seguinte. Em primeiro lugar, o que é água? Domingo passado eu falei um bocadinho sobre isso, não é? A água fala-nos, em muitos casos, fala-nos da palavra. Quando a água não é para beber, a água para beber fala-nos do Espírito. Mas quando a água é por fora, para lavar, neste caso era uma água derramada, fala-nos da palavra. Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos falei. Então, a palavra, o apóstolo Paulo diz que a igreja, purificando-a pela lavagem da água. A lavagem da água é a palavra de Deus. Então nós temos aqui, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia torna-se para nós a palavra de Deus quando nós a lemos com fé no Espírito. Não é um livro igual aos outros, mas quando nós começamos a ler com fé, às vezes sem entender tudo, mas começamos a ler, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a derramar água.
Porquê 4? Porque o centro da palavra é Jesus revelado nos 4 evangelhos. É o evangelho. Se há alguma coisa que nós precisamos de conhecer da Bíblia, é o evangelho de Jesus. Conhecer Jesus, conhecer bem a palavra que nos fala sobre ele. Quem era Jesus? O que é que ele falou de si próprio? O que é que os outros falaram dele? Os milagres que ele operou, a sua morte, a sua ressurreição. Agora, 3 vezes, porque a palavra de Deus, ela vem de um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Nós encontramos constantemente a Trindade desde o início, desde o primeiro versículo da Bíblia, que nós encontramos a Trindade, não é? Até chegarmos a Jesus, ele é batizado, ouviu-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho. E João viu o Espírito vindo sobre ele. Sempre a Trindade presente, sempre a Trindade. E 12, 3 vezes 4, 12, 12 também nos fala da totalidade do povo de Israel, do povo de Deus. Então, irmãos, havia ali muita água, muita água. E nós lemos que a água corria ao redor do altar. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto. Se quiserem abrir, quem não quiser, eu vou ler, em Colossenses 3,16, onde o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante sobre a palavra. Ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quer dizer, água em fartura. A palavra de Deus habita em vós abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, a palavra. Então, nós aqui, o que é que nós fazemos? Nós cantamos hinos, depois diz também, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, este é o culto, é a palavra abundantemente. E o louvor, salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, o louvor é a moldura, mas o que está no centro é a palavra. Nós não podemos colocar o louvor no centro e depois uma palavrinha assim para... Não, é ao contrário, a palavra habita em vós abundantemente. Muito bem. Agora, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte, que quando Elias orou, a água ardeu. Que é uma coisa, a água ardeu. E eu pergunto, claro que Deus fez este milagre, mas o que é que isto significa para nós? Significa o seguinte: quanto mais nós tivermos o nosso coração cheio da palavra de Deus, mais capacidade existe para o Espírito Santo operar em nós, com poder, com fogo. Quanto mais cheios da palavra. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós partilhamos a palavra, basta assim só um bocadinho de fogo e incendeia o nosso coração, não é? Então podemos dizer assim, que a palavra de Deus é o combustível do Espírito Santo. Eu vou repetir que esta frase saiu bem, não é? Então, a palavra de Deus é o combustível do Espírito Santo. E os irmãos vão de reparar, há pessoas que não gostam muito da Bíblia, que não entendem, não fazem também muito esforço para entender. E são pessoas espiritualmente muito medíocres. Até podem ter assim umas coisas de misticismo e tal, mas não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo realiza-se quando nós temos água em abundância, não é? Água no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração. Aquilo que não vem da palavra é aquilo que a Bíblia chama fogo estranho. Nós hoje não vamos falar sobre isso, mas fogo estranho é um outro fogo, com emoções, com coisas que parecem, até com sinais, mas que não vêm de Deus. Mas isso depois um dia nós vamos falar. E, meus irmãos, e finalmente o que é que Elias fez? Uma oração. Os profetas de Baal estiveram a orar desde as 6 da manhã até às 3 da tarde. Aos gritos, espetando lancetas no corpo, etc. Nada aconteceu. Elias fez uma oração. Como é que ele orou? Como é que ele orou? Vamos ler? Porque vale a pena, irmãos. Nós também queremos fogo, não é verdade? Então ele diz assim, no versículo número 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. É o Deus eterno, é o Deus dos nossos pais. É Deus que vem operando desde o início. Há só um Deus. Manifeste-se hoje que tu és
Deus em Israel. Então, a preocupação de Elias qual era? Era ele mesmo? Não, era que a glória do Senhor fosse vindicada. O Senhor iria mostrar que ele era Deus. Então a preocupação de Elias era que o Senhor mostrasse a sua glória, que não houvesse confusão nem dúvida na mente daqueles que estavam confusos em Israel. E que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Meus irmãos, quando nós oramos, e nós temos orado muito, os irmãos nunca se esqueçam do seguinte: a nossa primeira preocupação é que o Senhor seja glorificado, que as pessoas em tudo o que acontecer nas nossas vidas e na nossa igreja, não é para nós crescermos. Crescer em quê? Nós vamos competir com quem? Nós não temos essa preocupação. Não é para nós sermos populares. A nossa preocupação é esta: que o Senhor seja revelado às pessoas. Pessoas que vivem na ignorância, desconhecem este Deus maravilhoso. Então, a nossa oração deve ser a mesma de Elias. E depois nós. E o Senhor mostra que nós somos teus servos. Muito bem. E então ele diz: Senhor, responde-me para que este povo conheça. E agora a outra preocupação é o povo. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quando Elias acabou de orar, esta oração simples, não foi nada de especial. Não se pôs lá aos gritos, às cambalhotas, nada disso. Irmãos, as religiões dos homens vivem muito da coreografia. Tem que haver uma encenação. O povo gosta de ver assim uma coisa que encha a vista. Uma multidão, talvez. Ou, uma vez até uma senhora entrou aqui e disse: como é que eu sei que isto é uma igreja? Não tem cruz? Tem que haver qualquer coisa exterior. Não é? Como é que os irmãos respondiam? Não é? Não há cruz. Nem está aqui o São Pedro, nem o São João. Podiam estar aqui a acompanhar-me, não é? Não tem nada. Ou podíamos ter aqui um altar com uma toalha púrpura, com umas coisinhas de ouro. Nós não temos nada. Isto é uma coisa muito fraquinha, irmãos. Mas temos a presença do Senhor. E aquilo, tudo o que nós queremos, é a presença do Espírito Santo. Quando Deus está presente, o que é que acontece? Vem fogo. O fogo desce. O fogo desce. E os irmãos sabem muito bem, porque está todos nós aqui sentimos o fogo do Espírito. Como ele se revela a nós em muitas ocasiões, cada vez que nos reunimos, mas às vezes em momentos muito especiais, muito especiais. Eu lembro que eu, quando assisti uma vez a uma reunião do povo do Senhor, cheio do Espírito, e era num lugar com muita gente, eu entrei lá e começamos a cantar um louvor. Eu abri a boca para cantar, não conseguia. A glória do Senhor estava ali de tal maneira que eu estava assim sufocado, não conseguia. Eu não sou muito destas coisas assim, eu não conseguia, tive que clamar ao Senhor. E, finalmente, eu consegui. Não sei se eu chorava, se cantava, uma mistura estranha, porque o fogo desce sobre nós. Irmãos, e aquilo que o mundo precisa, tudo o que o mundo precisa para se converter a Jesus, é a manifestação do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse assim: ide e pregai o Evangelho. Depois disse: e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Irmãos, o Senhor nunca nos mandou convencer as pessoas. Nunca nos disse: vocês cheguem às pessoas com bons argumentos e obriguem-nos a acreditar. Irmãos, nós não temos essa capacidade. Quem faz isso é o nosso Deus. Nós só somos cooperadores dele. A nossa função é cooperar sem atrapalhar, o que é muito difícil. Nós atrapalhamos muito. Porque o Senhor, ele quer tocar os corações com fogo. Ele vai dar sinais às pessoas. Eu conheço muita gente, toda cheia de importância, e um dia o Senhor deu um sinal e elas caíram no chão, pareciam que estavam mortas, quando Deus se revelou a elas. Deus cura. Curas que ninguém sabe explicar como é que aconteceram. Deus faz isso. Deus dá
sonhos que assustam a pessoa. Nós temos vários exemplos. Eu tenho uma familiar que se converteu com um sonho, sabem sobre o quê? Sobre o arrebatamento. A igreja subia e ela ficava. O que é que os irmãos acham? Ficou satisfeita ela, não ficou? Ficou assustadíssima, porque uma coisa era eu falar, outra coisa é Deus falar, e ela ficou sabendo que era o Senhor que estava a falar. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos de ter? O fogo do Espírito. Precisamos de orar, ter a nossa vida no altar, ter o altar com o rego à volta, não andar aqui a brincar com o mundo. Não. Quem gosta do mundo, esteja lá, felicidades. Nós não, temos esta separação. E quando Deus encontra um servo assim, neste caso era Elias, mas nós podemos colocar-nos na posição de Elias. E quando nós oramos com um coração que não está preocupado connosco, mas com a glória de Deus, com a necessidade dos outros, então, meus irmãos, podemos ter a certeza que o fogo vai descer do céu. E nós temos que confiar cada vez mais nisto. A obra de Deus é a obra do seu Espírito. Nunca lemos na Bíblia, e agora no livro de Atos, qualquer tentativa de a Igreja fazer alguma coisa sem a direção e sem o poder do Espírito Santo. Não há nenhum exemplo. Ninguém, o apóstolo Paulo não decidiu, olha, um dia estava lá na casa dele e diz assim, estou cá a sentir uma vontade de ser apóstolo. Mas isso é uma loucura, a gente ri-se, não é? Ser apóstolo para quê? Para apanhar como ele apanhou, ser chicoteado, ser apedrejado que ficou à morte, pensavam que ele estava morto e abandonaram, morrer decapitado. Alguém com juízo ia fazer uma coisa dessas? Então o que aconteceu ao apóstolo Paulo? O fogo, irmãos. O fogo veio sobre ele e incendiou o coração dele. Quando Jesus falou com ele, disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Senhor, quem és tu? Não foi o Ananias, que depois foi orar por ele, que esteve a convencer o apóstolo Paulo. Irmãos, nós podemos fazer uma parte, apresentamos a verdade, mas o fogo só Deus é que pode enviar. Então nós temos que confiar. Às vezes falamos aos nossos familiares, aos nossos amigos, e parece que não há nenhuma reação. Não há problema. Entregar ao Senhor. Senhor, olha, está nas tuas mãos. Eu conheço uma senhora que uma vez disse assim, pastor, eu estou a orar pelo meu marido. Porque ela amava muito o marido. E é bom quando uma esposa ama o marido, não é? E quer o melhor para ele. E eu estou agora a orar assim, Senhor, se possível, que ele te venha a conhecer a bem. Mas se ele não vier a bem, Senhor, usa todos os meios que tu quiseres. É uma oração muito difícil. Muito difícil. Porque às vezes é preciso, a pessoa, para abrir o coração, para se humilhar, é preciso estar numa cama de hospital, perder um familiar, ter uma doença. Mas quando a pessoa se abre, finalmente, a pessoa diz, oh Deus, eu preciso de ti. E o Senhor diz, finalmente, até que enfim. E o fogo do Senhor vem e o Senhor transforma a vida da pessoa. E o Senhor abençoa. Meus irmãos, nós temos que fazer só isto. Pedir ao Senhor. Senhor, manifesta-te. Senhor, revela-te. E nós que estamos envolvidos na evangelização, ninguém anda com um peso às costas que nós não suportamos. Ninguém aqui vai converter ninguém. Nós não somos conversores de ninguém. Quem converte, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele quem faz isso. E nós só temos que pedir, Senhor, dá sinais. E Deus dá, irmãos. É uma coisa espantosa. Eu tenho visto. Nós falamos, eu sempre que às vezes o Senhor me leva a dizer assim, olha, você não creia naquilo que eu estou a dizer. Veja se de facto isto é de Deus e peça a Deus que lhe dê um sinal. Quantas vezes Deus dá sinais maravilhosos àquelas pessoas? E a pessoa vem e diz, olha, não é por aquilo só que me falou. É que Deus operou na minha vida assim e assim e assim. Eu costumo contar muitas vezes a história de uma senhora que começou a ir foi à igreja uma vez e uma senhora ainda por cima formada em filosofia. E ela estava lá e eu esforcei-me por pregar o melhor que podia, mas ela estava completamente distante. Os irmãos sabem, aquelas pessoas que estão a fazer um frete, não é? Mas com maiúsculas. Aquilo era uma coisa, até tinha pena da senhora. No final ela foi-se embora logo,
Eu pensei, bom, veio e nunca mais vai voltar. No dia seguinte voltou. No dia seguinte. E depois voltou. E continuou a ir. E um dia convidou-nos a ir lá jantar a casa e ela disse, sabem o que é que me aconteceu naquela noite? Eu tive um sonho. Naquela noite primeira em que ela estava tão longe. E aquele sonho, Deus falou com ela algo muito importante. E ela começou a ir sabendo o seguinte, Deus estava ali naquele lugar. Não era pelas pessoas, não era pelo pobre do pregador, é porque Deus estava ali. Então, meus irmãos, esta é a oração que nós temos de fazer. Senhor, manda fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E por isso, meus irmãos, nós temos que orar, temos que buscar os dons espirituais, não vamos deixar murchar os dons no nosso meio. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos. Se alguém quer transformar esta igreja numa igreja tradicional, nós não estamos de acordo. Há igrejas muito boas, mas onde não há operação do Espírito, não há dons. Nós não, nós queremos que o Senhor opere os dons que são dele, não é que nós... Não, dons dele. Nós queremos isso. E tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre dons, eu creio. Os irmãos também? Eu creio em tudo o que diz aqui. Ah, mas o pastor já viu tudo? Não. Eu nunca vi ninguém ressuscitar. Mas creio que Deus pode fazer. O nosso irmão pastor de Angola contou uma ressurreição. Ele viu, ele assistiu. Eu ainda não. Também não estou muito preocupado, porque eu não quero que ninguém morra. Porque uma vez perguntaram-me assim, pastor, quer ver uma ressurreição? E se for num membro da sua família? Diz, não. Aí perdi a vontade. Mas Deus faz tudo. E este é o nosso Deus. É o Deus de Elias. E a partir daquele momento, o povo não teve mais dúvidas. Eles caíram em cima dos falsos profetas, liquidaram-nos e a idolatria foi varrida de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê a mesma fé que Elias teve naquele dia.